Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode ser muito desafiador, mas também é muito interessante, que é sobre as frações geratriz e a dízima periódica. Vem comigo! Olá pessoal do meu canal, Professor Eric Marcelo, na área para mais um vídeo. Se você já se perguntou como é possível representar um número infinito de maneira finita, fica até o final que este vídeo é para você. O que é uma dízima periódica e como podemos transformar uma fração em uma dízima periódica ou vice-versa. Mas antes de começarmos, já se inscreveu no canal? Eu te peço que se inscreva, ative o sininho para receber a notificação. Tem vídeo toda terça-feira aqui no canal, toda semana. Então pessoal, agora que estamos aqui na tela do tablet sobre dízimas periódicas e fração geratriz, vamos lá entender um pouco mais como é que funciona, desde o início na parte introdutória. Agora que estamos aqui, vamos entender primeiro dízima periódica e fração geratriz, como funciona tudo, e vamos responder essas perguntas, tá? A primeira pergunta, o que é uma dízima periódica? E aqui a quarta que eu coloquei, você conhece o π? Então vamos por partes. Bom, gente, a dízima periódica nada mais, nada menos, é um número que é infinito e é feito por períodos, ou seja, são números infinitos e periódicos. Por que infinito? Porque eles não possuem fim. E periódico, professor, por quê? Bom, entenda que ele vai ter algumas partes, né? Certas partes deles se repetem, isto é, eles vão possuir um período onde eles vão se repetir. Então, dando continuidade, você conhece o π? Se você não conhece, coloca aqui nos comentários, que no final do vídeo eu vou te dizer o que é o π, tá? Então, para entendermos, gente, o que é uma fração, nós precisamos voltar bem no início da aula, desde o período em que você estudava lá os anos iniciais do seu ensino fundamental. Você sabe muito bem que existem alguns números que têm uma barrinha no meio, tem os números também lá no dinheiro, quando você vai escrever, que tem vírgulas. Então, todos esses números são chamados de números racionais, tá? Vou colocar aqui para você não esquecer. Números racionais. Esses números racionais, gente, eles possuem dois tipos deles, que é o decimal e que é o inteiro. Esses dois números, eles são diferentes, tá? Como é que eu encontro esse decimal, esse inteiro? Simplesmente aonde você tiver uma fração, você vai transformar essa fração ou em um número decimal ou em um número inteiro. Vamos começar no inteiro, porque ele é bem fácil. Vou colocar aqui, por exemplo, 6 sobre 2. Então, eu tenho aqui, ó, 6 sobre 2. Se eu pegar esse número e dividir com eles, por exemplo, de cima e o de baixo, eu vou obter o que eu chamo de número inteiro. 6 dividido para 2 vai dar exatamente 3. Então, quando eu pego uma fração e vou fazer ela uma divisão, se eu achar um número inteiro, um número normal, que você conhece aí, o 4, o 5, o 6, o 7, eu vou chamar de número inteiro. Agora, o número decimal, como é que funciona, professor? O número decimal, se você já ouviu falar, coloca aí nos comentários para me saber. O número decimal, gente, ele vai obter uma resposta já com vírgula, ou seja, com uma repetição de números após a vírgula. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 5 e 2. Se eu parar para pensar, 5 dividido para 2, eu não sei, né, professor? Então, o que que você faz? Você simplesmente vai transformar em dinheiro, né? Se tu tem 5 reais, ele é escrito desta forma. Se você dividir para duas pessoas, esses 5 reais, eu vou obter, professor, 2,50, né? Vou ter 2,50 para cada um. Ou seja, 5 dividido para 2, eu vou obter um número que eu chamo de decimal, que é 2,5.
Mas por que 2,5, professor? Porque simplesmente esse zero aqui do dinheiro, ó, ele não precisa aparecer. Beleza? Então descobrimos aqui, ó, que o número decimal, ele é um número que possui uma vírgula. Agora aqui também, ó, já descobrimos que ele vai obter ou um número exato ou uma dízima periódica. Essa dízima periódica é justamente os números que estão depois da vírgula. Por exemplo, se eu tiver aqui 1,25, esses números que eu tenho aqui para trás da vírgula, eles vão ser uma dízima periódica. Entendido? Vamos lá dar continuidade ao assunto. Bom, agora que você já sabe que é uma dízima periódica, eu vou colocar aqui um bem simples para a gente fazer. Pegar a canetinha, né? Colocar amarelinho aqui. 1,22. Todos esses números que estão aqui para trás são chamados de dízimas periódicas. Para você entender como a gente encontra essa dízima periódica, você vai pegar uma fração e vai dividir por qualquer número, você vai obter uma repetição em alguns momentos. E essa repetição, ela vai funcionar em dois momentos, que é a dízima periódica simples e a dízima periódica composta, que a gente vai ver agora. Primeiro, a gente precisa entender o que é uma dízima simples e o que é uma dízima composta para podermos dar continuidade e como a gente vai achar a fração geratriz deste problema. E também você pode estar se perguntando, e a fração geratriz que está aqui no título desse vídeo, professor? Bom, simplesmente a fração geratriz é você achar a fração, o nome já está dizendo. Ou seja, o professor vai colocar lá na sua sala um número igual esse aqui que você está vendo, ó, 1,2222, e ele vai perguntar qual é a fração geratriz, qual foi a fração que gerou. E aí, simplesmente, para a gente fazer esse cálculo, você precisa entender o que é dízima simples e o que é dízima composta. Vamos lá. Para a gente saber se é considerada simples, né, a parte decimal forma o período. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. 0,444. Vamos ver, gente, se você reparar, a dízima que está, o período que está atrás da vírgula, ele se repete e é simplesmente um número que se repete, que é o 4, o 4, o 4. Então, simplesmente, uma dízima periódica simples é quando eu tenho números, que eu tenho um período que se repete, bem simples, tá? E eu também posso escrever ele desta forma aqui, ó, 0,4 e colocar um tracinho em cima, que também representa que esse 4 é o período, que ele vai se repetir infinitas vezes. Para você entender, vamos mudar esse número, vamos colocar de dois números que se repetem. Vou colocar aqui na dízima simples ainda, 4,19, 19, tá? 3 vezes 19. Repare que agora, né, o período que se repete são dois números, que é 1 e o 9, 1 e o 9, 1 e o 9. Ou seja, eu posso dizer que a dízima simples é este, 1 e 9. Aí eu posso representar também desta forma aqui, ó. Como é o 1 e o 9, eu vou colocar uma barra em cima do 1 e o 9, que significa que quem se repete é o número 19, ou o número 1 e 9. Beleza? Agora que você já entendeu o que é uma dízima simples, vamos lá para a composta. Na composta, que eu tenho bem aqui, ó, o que vai acontecer? Além do período, gente, a parte decimal tem o anteperíodo. Eita, professor, agora o senhor confundiu tudo na minha cabeça. Vamos lá, para você entender. Vou colocar um exemplo para a gente entender. Vou colocar aqui, por exemplo, 0,2333. Professor, como é que eu posso saber que vai ser uma dízima periódica? Bom, simplesmente porque vai ter esses pontinhos aqui no final ou os números vão se repetir, como você viu aí nos outros exemplos. Tá, professor, vamos lá, me ensine agora como é isso. Além do período, a parte decimal tem um anteperíodo. Vamos lá. Se você observar, os números que se repetem, né, estão depois de um número que vem antes. Por isso que é anteperíodo, um número que vem antes. Ou seja, é só você lembrar que vai ter um número antes da repetição. Ou seja, esse número que vem antes, ele vai ser simplesmente um intruso para
complicar a sua vida, mas agora você já sabe como é, né? E eu posso também representar este número com esse traço, mas só que ele vai ficar diferente. Ele vai ficar desta forma aqui, ó, 0,2 e o 3, mas só que a barrinha vai ficar somente em cima do 3. Tá explicado? Vamos lá colocar mais um exemplo para você entender melhor. Apaguei para liberar espaço, vou colocar continuando aqui na dízima composta, tá, gente? Vamos lá colocar mais um exemplo aqui para você entender melhor. Eu tenho aqui agora 2,43. Vou colocar aqui 8, né? E 3, 8 de novo. Vamos lá, agora aqui, ó, tenho 2,43838. Como é que eu acho o período desta fração? Simplesmente você vai observar aonde eu tenho a repetição. A repetição, professor, é aqui, ó, 3838. E qual é o número que vem no anteperíodo, professor? Simplesmente o 4. Então, eu vou obter aqui, ó, que o 4 é o anteperíodo, para você poder chegar dentro do período. Então, você pode também escrever desta forma, ó, 2,4, né? E o 3 e o 8. E a barrinha vai ficar nos números que se repetem. Ficou bem claro, bem entendido? Então, vamos lá dar continuidade. Agora estamos aqui e vamos encontrar a fração geratriz, a fração que gerou toda essa dízima periódica. E eu vou colocar alguns exemplos, tá? Para você ver aqui como é que funciona. O exemplo A, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 0,333. Como é que eu encontro a fração que gerou esse número decimal, professor? Simplesmente você vai fazer o seguinte. Lembrando que essa forma que eu vou ensinar para vocês é a mais simples e a mais rápida de fazer. Você vai observar qual é o período. O período é bem simples, na verdade. Você vai colocar aqui no resultado, olha, um número na parte do denominador, que é o 9. Por que, professor, 9? Não faça pergunta, simplesmente coloca apenas um 9, tá ok? Na parte de baixo da fração. Agora você precisa descobrir qual é o número que fica na parte de cima. E aí agora nós vamos ao segundo passo. Lembrando que você observou o período é 333 e é simples. Por isso que você coloca apenas esse número 9. E agora simplesmente você vai olhar o número que está se repetindo, não é o 3? Então é ele que você vai colocar aqui no dominador, na parte de cima da sua fração. 3. Então eu tenho 3 nonos. Ah, professor, será que dividir 3 para 9 vai dar 0,33? Você pega aí a sua calculadora e faça o cálculo rapidinho aí e me conta aqui nos comentários se deu certo, tá? Então vamos lá, professor, coloca outro número aí para ver se eu entendi mesmo. Vou colocar a letra B, né? 0,9595, né? Vou colocar um pontinho aqui para me saber que é um número, né, infinito, uma dízima periódica. Professor, como é que eu faço? Aqui na primeira eu coloquei apenas um 9. Então, você vai olhar de novo a parte, o período que se repete. O período que se repete é 9595. Então, eu tenho dois números, não é isso? Então, aqui eu só tinha um, ó, 1, que estava se repetindo. Se só tinha um e eu coloquei o 9, significa que eu vou colocar duas vezes o número 9. Ou seja, vai ficar 99. E como eu tenho 0 aqui no início, como eu tenho 0 aqui também, eu vou simplesmente repetir o número que está se repetindo, o período que está se repetindo. No caso é o 95. Então eu vou lá e coloco, ó, 95. Mas professor, será que essa conta está certa? Pega a calculadora, divide aí e comenta aqui. Me diz se você está certo. Vamos lá, mais um exemplo. 0,3163116. Eita, professor, agora você me pegou. Qual é o número que se repete, professor? Simplesmente é o 316 que está se repetindo. Então, para me saber que é uma dízima periódica, eu vou colocar esses 3 pontinhos aqui, porque ele vai até a infinidade de números. Professor, agora tem 3 números que se repetem, o 3, 1 e 16. Quantos números 9 eu vou colocar na parte de baixo? Isso mesmo que você está pensando, 3 números 9.
né? Então vai ficar 999 e vou colocar o número que está se repetindo no dominador, que é 316. Então me conta aí se deu certo, se você já fez aí no papel, no seu rascunho, se deu certo. Agora, professor, me tira uma dúvida. E quando não tiver esse zero aqui no início, eu vou precisar repetir? Então vamos ver agora nos próximos exemplos. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Vamos lá, o primeiro exemplo, quando a parte inteira muda, quando a parte inteira não é zero. Né? Vou para o número C, agora é a D. É o D feio aí, mas tudo bem. Vou obter aqui 3,444 e é uma dízima periódica, porque tem esses pontinhos aqui, né, professor? E agora como é que eu faço, gente? Meu Deus do céu! Vamos lá por período. O período, né, é simples, é o 444 e agora eu vou simplesmente fazer isto aqui, ó. Vou colocar um 9 na parte de baixo, porque é apenas um número que está se repetindo, não é isso? Né? Então vamos lá, é um 9 que eu já fiz aqui. Mas agora, professor, o número de cima, o que é que eu faço? Vamos lá, agora está diferente, gente. Você vai simplesmente fazer isto aqui, ó. Você vai fazer um quadradinho nos números que está se repetindo e o número inteiro. Ou seja, o número inteiro é este que está na parte esquerda e o primeiro número que está se repetindo do período é o 4, você também vai colocar. E vai tirar essa vírgula e ele vai ser 34. E agora vem o próximo passo, que é subtrair esse 34 que você formou pelo número inteiro que está aparecendo, que é o 3. Então, simplesmente é isso que você vai fazer. 34 menos 3. Ah, professor, isso aí é muito simples. 31. E vou repetir o 9. E eu achei a fração geratriz, a fração que gerou este número decimal aqui. Ah, professor, vamos ver se eu entendi. Próxima. D, A, B, C, D, I. É agora, né, professor? A letra E. Vou colocar aqui de novo agora o 4,19. Né? Uma dízima periódica. Vamos continuar. Então, vamos lá, professor. Quantos números eu vou colocar na parte de baixo? Simplesmente 2, porque o período é 9, né? Então, vamos lá. Vai ficar 9, 2 vezes. Número de cima, como é que eu faço, professor? Vai ter apenas uma diferença, porque você vai colocar esses dois números que se repetem dentro do quadradinho. Isso, e vai virar 419. E você vai subtrair pelo número inteiro, que é o 4, menos 4. E agora faz a subtração. 419 menos 4 é quanto, gente? 415. E na parte de baixo, 9. Então, a fração geratriz que gerou este número decimal aqui é 415 sobre 99. Só bater aí na calculadora e medir se está certo, beleza? Vamos lá, mais um exemplo, para a gente fechar a parte de fração geratriz simples, né? Vamos lá. Agora o exemplo F de faca ou F de fogo. Então fica 9,159. Vamos lá. Ah, professor, eu não sei qual é o número que fica na parte de baixo. Será que é um número decimal? Claro que é, né? Tenho quantos números que se repetem? 1, 5 e 9. São 3. Então vou ter que colocar 9, 3 vezes. E agora, professor, em cima, quadradinho vai aumentar, ó. Vai aumentar, né? Vai ficar 9 e eu vou ter 3 algarismos, né? Depois da vírgula. Então, eu vou ter aqui 9.159 menos o número inteiro, que é o 9. Ixi, já peguei a manha, professor, já sei como é que faz. Então, simplesmente, 9.159 menos 9, eu vou obter 9.150 sobre 999. Professor, será que está certo? Faz na calculadora e coloca aqui nos comentários para me saber que você já aprendeu. Vamos lá, dar continuidade. Professor, e agora como é que faz para a gente achar uma fração geratriz composta? Eu só vi simples. Então, calma, já deixou teu like? Se inscreveu no canal? Se não, faz isso agora e vamos lá para a próxima. Dízima periódicas
composta. Como é que eu faço, professor, para mim saber fazer isso? Vamos lá. Lembrando que tem o anteperíodo, né? Vem um número antes do período que está se repetindo. Vou ter aqui, ó, letra A. Vou colocar aqui, ó, 0,2333. Como é que eu faço, professor? Vamos olhar para o anteperíodo primeiro. Vou saber primeiro se é uma fração que tem infinitos números, infinitos períodos. Você vai olhar para esses 3 pontinhos que fica no final do número decimal. Agora vamos lá. A cada número, gente, que está se repetindo, cada número que você está vendo aqui no período, é a mesma coisa lá do simples. Quem é que está se repetindo? O 3. Então, eu vou colocar qual número na parte de baixo? Apenas o número 9, que só é um número que está se repetindo. Mas agora você vai observar quantos números tem no anteperíodo, no 2 aqui. Quantos números 2 tem no anteperíodo? Apenas 1. Então, significa que você vai colocar um 0 no lado deste 9 e vai virar 90. Agora, o próximo passo é, vamos colocar o quadradinho, agora desde o 0, tá? Que é para você se familiarizar. Deixa eu trocar de cor para ficar bonitinho. Vou colocar aqui um azul, né? Eu acho que azul fica bacana. Vou colocar um quadradinho aqui, ó, até o número que está se repetindo, que é o 3. Então, ficou 0,23. Este 0 não vale nada, né? Então, simplesmente coloca só o 23. Menos aqui que está o macete. Você vai colocar o anteperíodo, o número que é intruso. No caso, o número 2. Então, você vai subtrair por 2. E agora você vai obter a fração geratriz, a fração que gerou este número decimal, 21 sobre 90. Pegou aí? Vamos lá ao próximo exemplo. Neste aqui, na letra B, eu vou colocar aqui 0,454. 54 não, vou colocar 53. 53 de novo. Beleza? É um número decimal, infinito, né? De dízimas periódicas. Vou lá, fazer de novo, né? Vou primeiro verificar quem é o número que fica embaixo. Eu tenho 2, professor, agora que se repete, ó, 53, 53. Mesma regra, vou colocar 2 números 9. Mas e aí, gente, o que eu faço? Vou observar quantos números tem no anteperíodo. É apenas um número. Então, significa que eu vou colocar um 0 aqui. Então, no denominador já está tudo ok. Vamos lá ao quadradinho. O quadradinho vai englobar até o número que se repete, 0,453 e pronto. Finalizou aqui. O 0 não vale nada, então eu vou colocar 453 menos o número impostor, o número que está aqui, ó, anteperíodo, no anteperíodo, que é o número 4. Então, coloco o número 4 e vou fazer a subtração. Denominador 990, não vai mudar nada. 453 menos 4, eu vou ter 449. Será que deu certo, professor? Simplesmente vá lá na sua calculadora e faça essa divisão. 449 dividido para 490 e veja se eu vou obter esse número. Essa fração que a gente encontrou aqui, gente, é a fração geratriz, a fração que gerou todo este problema. Vamos lá, ao próximo exemplo. Vou colocar a letra C, que é agora a letra C, e vou obter 136. É uma dízima periódica porque tem esses 3 pontinhos aqui no final. E agora eu quero encontrar a fração geratriz. Como encontrar a fração geratriz, professor? Vamos lá. De novo, pega o número que está se repetindo. 136. O anteperíodo é o 9. Já está aqui, você já visualizou. Quantos 9 eu vou colocar, professor, aqui? Simplesmente 3, né? Porque são 3 números que estão se repetindo. 1, 3, 6. 9, 3 vezes. Lá no anteperíodo tem quantos números, professor? Tem um número apenas, que é o número 9. Então, vou colocar o 0 aqui na frente. Agora, vou fazer o quadradinho de novo, de azul aqui. Você já pegou a manha. E vou fazer até o número que está se repetindo, parar de se repetir. Então, ficou 9.136. 9.136 menos o anteperíodo, que é 9. Está aqui o 9. Coloco ele aqui.
e vou obter como resultado 9.127 sobre 9.990. Então, se você quiser saber se deu certo, faça a divisão na calculadora. Mais um exemplo para fixar aqui, né? Agora nós vamos mudar tudo aqui, só tinha o 0, né, professor? Vamos colocar outro número para ver como é que funciona. No próximo exemplo vai mudar. Eu vou colocar aqui 2, né, alternativa D agora. 2,1333. Vamos lá, não se muda aqui. Tá? Como é que eu sei que é uma dízima periódica? Porque tem esses pontinhos e vamos lá calcular. Qual é o número que está se repetindo? 333. Então, vou colocar apenas um número 9 aqui na conta. Vou olhar agora para o anteperíodo. No anteperíodo, eu tenho apenas um número. Então, significa que eu vou colocar apenas um 0 aqui na conta. Agora, temos um problema, uma coisa diferente. Que aqui eu tenho uma parte inteira, que é o 2. Então, simplesmente, você vai colocar aqui na caixinha, ó, até o número que vai se repetir. No caso, vai ficar 213 menos o número inteiro e o anteperíodo. O número inteiro é o 2, então eu coloco aqui o 2. E quem é o anteperíodo? O número 1. Então vai ficar 21. E para mim fazer essa conta é bem simples. 213 menos 21 vai dar exatamente 192 sobre 90. Bate aí na calculadora e me conta aqui nos comentários se deu certo. Letra E, né? A, B, C, D, E. Vou ter aqui, vou colocar aqui 1,32929. Pontinho, pontinho, para mim saber que é uma dízima periódica. E vamos montar a fração que gerou este número decimal. Então, primeiro passo, ver qual é o número que está se repetindo. É o 29. Então, significa que eu tenho que colocar dois números 9. Aqui no anteperíodo, eu tenho quantos algarismos? 1. Né? Então, vou colocar apenas um número 0. Agora, vou lá no quadradinho e vou colocar até onde o número vai parar de se repetir. Então, 1329 formou 1329 menos o número inteiro que está aparecendo, que é o número 1, e o número que está se repetindo, o anteperíodo, no caso o número 3, e eu vou ter 13. Aí basta você agora fazer a subtração para achar o valor. Então, vai dar exatamente 1.316 sobre 990. Para fechar, vamos colocar um número bem grande agora aqui. Letra E, letra F. Letra F eu vou colocar aqui 3,145858. Qual é o número que está se repetindo, professor? Isso mesmo, né? 5858. É uma dízima periódica porque tem esses pontinhos. Será que vai dar aqui, gente? Vamos ver. Quantos 9 eu vou colocar na parte de baixo, professor? Simplesmente 2, porque são dois números que estão se repetindo. 58. Então, 9. Agora, quantos números eu tenho no anteperíodo? Eu tenho 2, professor. Então, significa que eu vou colocar dois números zeros aqui para finalizar a conta. Tá, beleza? Antes de eu tirar aqui essa igualdade, porque ainda não terminamos aqui. Emenda mais. Vamos lá a caixinha, até onde o número parar de se repetir, né? Podia fazer de azul aqui para a gente visualizar melhor. A gente fez lá no início. Então, pega o número inteiro até onde parar de se repetir. Então, virou 31.458, né? Então, 31.458. Menos o número inteiro, que é o 3. E o anteperíodo, que é 14. Então, fica 314. Fazendo essa subtração, eu vou obter 31.000, vou colocar aqui embaixo, 31.144 sobre 9.900. Faz na calculadora e me conta se deu certo. E agora você já sabe como achar uma dízima periódica, né? Como saber que é uma dízima periódica e como achar a fração geratriz, a fração que gerou este número decimal, esta dízima periódica.
Agora você já sabe tudo sobre dízima simples, dízima composta, como é que funciona. Agora compartilha no seu status, compartilha onde você quiser e deixa aqui nos comentários qual é o assunto que você quer mais ver, quer mais aprender sobre matemática. Então, vamos lá, deixa eu colocar o slide para finalizarmos tudo sobre dízima periódica. Como você já está vendo aqui, muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like. Lembrando, se você quiser me ajudar a bater as 4.000 horas aqui nesse canal lindo e maravilhoso, Matemática à Prova, para me ajudar a ser monetizado, começar a ganhar, saiba que dá trabalho, tudo que eu faço aqui, em obtenção de uma câmera melhor, para trazer conteúdos melhores, gasto muito tempo para editar, é tudo eu que faço, gente, tudo que você está vendo aqui é eu que faço, eu sou editor, eu sou o que filma, eu sou tudo que faz aqui. Então, assista todos esses vídeos que eu vou deixar aqui nessa playlist, aqui no card e no final deste vídeo, tá? Assiste até o final para me ajudar, deixa o seu like lá nos novos vídeos, né? Até me atrapalhei aqui, que você vai me ajudar muito a bater essas 4.000 horas. Já estamos aí com 1.000 e poucas horas, vamos bater e eu só consigo bater essa meta com vocês. Muito obrigado, Matemática à Prova está aqui sempre para te ajudar e até o próximo vídeo.